falando sobre o cárcere mental, vou falar sobre, dentro desse tema, medo da velhice e da morte. Medo da velhice é um sentimento que pode ser bom ou ruim, mas para algumas pessoas é aterrorizante. É bom quando há cuidado com o corpo físico, com a saúde, com o caráter e com a espiritualidade. O medo ruim denota preocupação com as marcas do tempo que reflete na limitação das atividades físicas e na modificação da aparência jovial, pois essa consideração fere o ego dos amantes da beleza corporal. A resistência ao envelhecimento perturba a mente e minimiza os momentos agradáveis. A negação do ciclo da vida induz a luta contra o tempo implacável. Isso gera mais perda porque o tempo não volta. O espelho é evitado quando a pessoa insiste em parar o tempo. Os que não se relacionam bem com o envelhecimento desenvolvem gerascofobia, definida como medo persistente e injustificado de envelhecer. Essa anomalia justifica o comportamento da pessoa que não aceita a própria idade. Ela cria um escape para fugir das consequências do envelhecimento. Adota comportamento jovial e mostra interesse por pessoas mais novas na intenção de viver a sensação de poder e valorização. As tatuagens em idade avançada, roupa inadequada e procedimento cirúrgico também são meios criados para escapar da realidade. A velhice vem sem esforço algum e requer inteligência para ser aceita, porque as pessoas entendem o avanço da idade como abandono e perda. Isso, todavia, acontece quando adianta ou atrasa os momentos da idade. Esse acontecimento gera dívida por ter sido alterado o tempo quando foi priorizado algo do passado ou do futuro que impediu de viver o presente. Essa dívida vai fazer com que a pessoa venha negar a idade duradoura e durante a velhice, por ser o tempo detentor do controle do processo natural. A pessoa entra em pânico por estar à disposição dos acontecimentos no presente e no futuro. O funcionamento do corpo físico tem alteração constante, por isso há entendimento de que ocorre a degeneração, fato que traz desespero para quem foca no falecimento do corpo físico. A pessoa que vive de acordo com a idade tem o pensamento equilibrado, que geram boas emoções e evita a exposição desmedida, como as roupas inadequadas e cirurgias que não fazem o tempo retroagir. A sabedoria em envelhecer resulta da evolução do espírito, que envolve os cuidados com o corpo físico e a alma. Quando a pessoa conhece o próprio valor atribuído pelo Criador, as dúvidas são esclarecidas e a passagem na terra ganha o sentido de aprendizado. Ser grato pelo tempo de vida é um gesto que enobrece o homem, porque pela graça é suprida as necessidades dos filhos, pois Deus atende ao pedido e acrescenta além do requisitado. A tentativa de parar o envelhecimento é a falta de compreensão de que somente Cristo apazigua o coração fútil que deseja perpetuar a juventude e não consegue enxergar o envelhecimento como título de conhecimento. A velhice é para todos, porém nem todos vão ficar velhos, porque o espírito e a alma permanecem jovens. Os benefícios da velhice não são valorizados, contudo ninguém quer morrer antes de realizar os desejos do coração. Para evitar o medo irracional do envelhecimento, é necessário aceitar que a vida física tem início, meio e fim. E somente o Criador pode eternizar o tempo da criatura. A descoberta da essência da vida revela a missão do homem na terra.
que aprecia cada momento de sua idade sem se frustrar com o desgaste físico e o curso natural de sua existência. Eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei, sim, eu vos levarei e vos livrarei. Isaías 46:4. O medo da morte não é um sentimento inato, ele é adquirido na infância, pois quando os pais usam artifício para acalmar o ânimo dos filhos, a fala mais comum é: se não obedecer, o homem do saco vem te buscar. São muitas crendices usadas para amedrontar as crianças. A crença limita a ação da criança, influencia na fase adulta através do medo de pensar e agir. Em alguns casos se torna patologia, tanofobia. Esse sentimento é caracterizado pelo medo extremo que impede a pessoa de sair de casa e de participar de funerais. Esse tipo de medo absorve a vontade de viver, porque a pessoa não consegue sair do campo de tristeza. São 3 os tipos de medo da morte: o medo do que vem depois da morte, o medo que vem instantaneamente, o medo do processo de morrer, sofrimento prolongado. Há nesses 3 tipos de medo exposições capazes de demonstrar que a vulnerabilidade entristece e provoca um conflito de crença de que a vida finda com a morte física. Existem relatos de pessoas portadoras de doenças incuráveis e desenganadas pela medicina que praticam suicídio por temer a esperar a morte, esperar esse momento tão difícil. Esse tipo de medo também pode ser ligado com a dificuldade de aceitar o envelhecimento. O medo da morte física pode ser bom ou ruim, como qualquer outro sentimento. Ruim quando se torna uma patologia e bom quando a pessoa se prepara para o momento. A vida física é a preparação para a vida eterna, a qual é aperfeiçoada na morte dos desejos da carne. O homem nasce envelhecendo, porque o fôlego da vida é regressivo e, sendo assim, é necessário atentar para a missão da vida, que é ensinar o Evangelho para que todos possam caminhar rumo à retidão. Os débitos, com o tempo e com as pessoas, despertam o medo de partir antes da hora. E isso, todavia, provoca a sensação de missão incompleta. Portanto, o desenvolvimento da missão humana promove o equilíbrio espiritual que resulta no emocional. O homem sente medo da morte quando busca segurança e se apega às coisas terrenas, como se fosse seu porto seguro, reagindo contra o vazio que vai promover sua morte. A ideia de não ocupar mais aquele espaço atemoriza o homem, pois ele acredita ser necessário para a continuação do projeto familiar, profissional e social, como se tudo fosse parar pela sua inexistência. Daí ele se questiona como será o futuro sem a presença dele. A ideia de que a vida física tem tempo determinado é ignorada tanto quanto ao tempo desperdiçado com os sentimentos negativos. A coerência entre o medo de morrer e a vontade de viver, pois muitos têm medo de morrer, mas vivem na linha de risco, não cuidam da alimentação, usam substâncias nocivas, perdem noites de sono, dirigem embriagados, fumam e não querem ter câncer. O homem não aceita a morte e, ao mesmo tempo, dá longos passos em direção ao precipício. O medo ruim é valorizado na existência da morte alheia, quando a pessoa toma conhecimento sobre o falecimento de alguém e se associa à própria morte, entrando no campo imaginário do fim da existência.
Todavia, esse comportamento limita a vida e inicia o estágio da morte prolongada. É preciso entender que a morte física chega de forma única. Cada um tem a sua, suportando a morte alheia não serve de base para outra pessoa. O tempo de vida é de celebração da vida e a morte física é um evento natural para atingir o objetivo celestial. A racionalização do medo através da observação da prática que contribui para a morte evita o falecimento precoce do corpo físico. O exercício do bom procedimento deixa o homem em estado de paz por ter cumprido com sua obrigação como pessoa. O medo irracional tem função degenerativa e paralisa a capacidade de pensar no momento em que deveria ser racional. A inteligência emocional é bloqueada durante a inércia mental, por isso a pessoa não consegue se livrar do pavor. A razão desse mal deve ser investigada e curada através do entendimento de que a morte carnal de Jesus na cruz deu condição a eternizar a vida humana pela graça de Deus. O medo pode ser bom quando valoriza a vida espiritual e quando traz disciplina para a vida física, fazendo com que os indivíduos evitam o desperdício com coisas insignificantes. As dívidas emocionais geram medo irracional da morte. Por isso é necessário buscar a prática do Evangelho, que proporciona ao homem a libertação. Jesus venceu a morte convivendo com pessoas naturais. E isso demonstra que o homem pode conter os desejos impuros do coração e alcançar a vida eterna. Na cruz, de maneira foi consolidado o direito de escolher entre viver ou morrer. Portanto, hoje o homem é livre para decidir. Pela ressurreição de Cristo, a vida física pode se tornar eterna. Ele lhes enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. E aquele que está assentado no trono afirmou: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Apocalipse 21, 4 e 5.